dois, que mesmo sendo açoitado, apanhado por causa de ter libertado, pregado o Evangelho, estava preso ali. Estava preso. É por isso que nós, quando nós passar na luta, igreja, lembra bem, nós não temos outra saída a não ser adorar o nosso Deus. Quando nós estivermos na luta, na prova, estiver passando por situações que nós vemos que nós não vamos conseguir, que a cruz está muito pesada, nós temos que chegar e acreditar no Senhor e orar, ir para a oração. O apóstolo Paulo, mas Silas, estava preso no tronco. Quando deu meia-noite, Paulo falou: Silas, vamos orar, vamos louvar a Deus. E ele estava num cárcere, igreja, não só estava eles ali não, tinha muitos cárceres ali, tinha muita pessoa presa ali. Além de ele estar trancado, eles estavam amarrados os pés e as mãos, mas o espírito deles estava livre. Às vezes você está preso, mas o teu espírito está livre, porque prenderam o corpo de Paulo, mas não prendeu o espírito de Paulo, porque o espírito de Paulo pertencia a Deus, e o espírito de Paulo começou a adorar, começou a orar a Deus. Perto da meia-noite, eles orando, clamando. Quando deu a meia-noite, Deus agiu na vida deles. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto naquele cárcere. Hoje, se você vê, está tendo terremoto aí em alguns países aí. Hoje eu vi mais ou menos falando. Quando dá terremoto, mata um monte de gente, some um monte de gente. E a prisão estava lotada de presos. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto lá naquela prisão. E as cadeias que estavam na vida de Paulo, as correntes, estavam presas no tronco, as portas se abriram. Olha para você ver o terremoto de Deus. Às vezes Deus manda terremoto na nossa vida, igreja. Não é para nos vergonhar, não, é para nos dar vitória. E Deus mandou um terremoto lá. Por que, apóstolo? Porque Deus estava na oração, igreja. A oração é a chave. A oração abre porta. Todos que desceram na oração, saem um pouquinho aqui do texto e vão para Daniel. Quando Daniel recebeu a notícia que não podia adorar outro Deus, ele subiu no quarto dele lá em cima, abriu a janela e começou a orar. Por lá de Jerusalém, clamando Deus vivo. Mas ele foi para a cova. Deus deu vitória para ele por causa da oração. Jesus, quando estava no Getsemane, perto para ser preso, ele estava a madrugada toda orando, buscando a Deus. Hoje nós não queremos mais orar. Nós oramos um minuto, já está bom, bota no chão, já levanta. Mas nós sabemos que a oração, ela abre porta, é a chave. Oração diante de Deus tem efeito. Olha, simplesmente uma oraçãozinha de Paulo, de Silas, um louvorzinho. Deus abriu as portas, mandou um terremoto lá. E as portas se abrem. E o carcereiro, olha você vê o que Deus fez. E o carcereiro que estava perto de Paulo queria se matar. Puxou a espada. Vixe, agora todo preso fugiu.
Você acha que Deus ia permitir o apóstolo Paulo naquela prisão, o terremoto que ele mandou, para dar vitória para Paulo? Acho que Deus ia permitir, porque o terremoto não matou ninguém. O terremoto não matou ninguém. E o diabo queria tirar a vida do carcereiro. Mas falou: tira sua vida, está todo mundo aqui, fique em paz. Se estamos aqui, você não vai tirar sua vida, não. Nós não fugimos, não. Estamos aqui. E ele se prostrou diante de Paulo. Falou: Paulo, o que eu faço para ser salvo? Falou: você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus não é só para nós, é para a nossa família, é para a nossa casa, para a nossa geração. Se você viu que o apóstolo Paulo, ele não foi envergonhado por causa do quê? Da oração, igreja. A oração, ela move o coração de Deus. Todo que prostrar em oração. O rei Ezequias recebeu uma afronta, uma carta de afronta. A Bíblia diz que o rei Ezequias foi lá no templo do Senhor, foi lá, rasgou as vestes, orou a Deus, falou: Senhor, estou sendo envergonhado. O rei da Síria estava em multidão para invadir. Eles não invadiram. Deus levantou o profeta Isaías e mandou um recado para o rei Ezequias. E a Bíblia diz que quando foi a meia-noite, por causa da oração do rei Ezequias, Deus mandou um anjo. O Ezequias não fez nem força, nem lutou. Um anjo só, em questão de segundo, matou 185 mil soldados com a espada só. Porque ele recebeu a afronta, sabia que ia perder, que desceu. E Deus deu vitória para eles. O que está faltando na nossa vida, igreja? Oração. Você quer ver nós ganhar guerra? É quando nós estamos em oração. O apóstolo Paulo não ficou parado. Ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou a afronta. E foi para a oração. Será que o apóstolo Paulo estava esperando um terremoto de Deus ali? Não, Deus não falou nada com ele. Deus não falou: ó, Paulo, peraí, Paulo, vai orar. Quando você orar, eu mando um terremoto. Não. Deus falou para ele. Deus não falou nada para ele. Ele tomou atitude. Sabe por quê? Porque ele confiava, igreja. Ele confiava em Deus. Se nós orar, nós vencemos a batalha. Nós não precisamos fazer força, não precisamos fazer nada. A única coisa que nós temos que fazer é prostrar e adorar o Deus de Israel. Você acha que o apóstolo Paulo foi envergonhado? Não. Se tu não aceitou Jesus, o carcereiro levou o apóstolo Paulo, fez um banquete para o apóstolo Paulo, secou as vergaduras de Paulo, as feridas. Daqui a pouco chega o rei e enviou soldado, falou: ó, vocês podem ir embora. O apóstolo Paulo falou: não, isso não funciona assim. O apóstolo Paulo agora estava com autoridade. Ele estava